Olá, eu sou o Kleiber Varela, o seu advogado e consultor jurídico, e hoje vamos falar sobre aquele empréstimo que você fez com o seu banco antes da pandemia, que é um assunto que gerou algumas dúvidas no nosso vídeo anterior, que falava sobre a renegociação dos contratos em geral em tempos de pandemia. A questão é bem simples. Lá atrás, antes da pandemia, você se preparou, você se organizou para fazer esse empréstimo. Você analisou a sua renda mensal, analisou a sua situação financeira, foi até o banco, analisou as parcelas e percebeu que aquelas parcelas que você se comprometeu a pagar, ela cabia dentro do seu orçamento, ela estava plenamente de acordo com a sua realidade financeira. Só que aí aconteceu algo totalmente imprevisível, que foi a pandemia, que é o Covid-19. É um fato totalmente imprevisível que mudou completamente a sua situação financeira, não só a sua, mas a de muitas pessoas. E isso fez com que aquela parcela que você estava preparado para pagar, que cabia dentro do seu orçamento, não cabe mais. Ela ficou extremamente pesada para o seu orçamento, ou seja, ela se tornou extremamente onerosa no seu orçamento. É bem simples de entender se você imaginar a seguinte situação hipotética. Imagina que lá atrás, antes da pandemia, você ganhava R$3.000 e foi até o banco e se comprometeu a pagar uma parcela de R$600 para fazer o seu empréstimo, correto? R$600 estava perfeitamente dentro do seu orçamento de R$3.000, você não teria problemas em pagar. Ele tinha um peso dentro do seu orçamento de R$3.000 que estava adequado. Só que depois da pandemia, desse fato totalmente imprevisível, esses R$600 ficou muito pesado dentro do seu orçamento. Por quê? Porque a sua renda caiu de 3 para 2, para 1,5, para 1, às vezes até 0 em alguns casos. E aí, aqueles 600 que tinham um peso para 3.000 se tornou ganhou um peso muito maior para quem está ganhando 2, 1.500, 1.000 ou nada, não é mesmo? É só você imaginar que 600 ele é 20% de 3.000, ou seja, você estava comprometendo 20% do seu orçamento. Agora, já 600 para 1.500, os 600 passam a ser 40% do seu orçamento. E isso fica muito pesado para qualquer pessoa. Isso aí é o que a gente chama de onerosidade excessiva. O que é essa onerosidade excessiva? É exatamente esse fato de a parcela de R$600 ter um peso X no seu orçamento de 3.000 e ter um peso muito maior no seu orçamento de 2, de 1.500 e de 1.000. Ela se tornou onerosamente excessiva devido a um fato totalmente imprevisível que é a Covid-19. E aí você se pergunta, o que eu devo fazer para resolver esse tipo de situação, já que eu não estou conseguindo pagar, honrar o meu compromisso da forma como ele foi avançado lá atrás? Bom, em primeiro lugar, você deve procurar o seu credor, que nesse caso é o banco, e demonstrar para ele que a sua situação financeira se transformou completamente devido à pandemia do Covid-19, que a sua renda diminuiu drasticamente. E aí, você vai pedir para renegociar os termos desse contrato. Seja pedir o abatimento da parcela, a diminuição do valor que você vai pagar mensalmente, seja na suspensão desse contrato por 2, 3 meses enquanto durar a pandemia, seja numa revisão total desse contrato, às vezes até mesmo o cancelamento desse contrato, mas enfim, o que você vai pedir é a revisão desse contrato diretamente com o seu credor, no caso o banco. Só que tem um porém, Em muitos casos, o seu credor, os bancos, vão se negar a renegociar esse contrato. E quando isso acontecer, você vai ter que procurar o Poder Judiciário para pedir essa renegociação em juízo, já que o seu credor se negou a fazer essa renegociação de forma extrajudicial com você. E qual é o caminho para se fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa procurar um profissional da sua confiança, explicar para ele a situação, demonstrar que você já procurou o seu credor e ele se negou a renegociar com você extrajudicialmente, e aí fazer um pedido judicial de ou revisão total do contrato, ou renegociação das parcelas, ou a suspensão do contrato, enfim, algo que vá se adequar melhor à sua realidade. É bom sempre lembrar
que antes de procurar o Poder Judiciário, né, antes de procurar o seu advogado de confiança, você deve mandar um e-mail para o seu credor, solicitando essa renegociação, explicando os fatos e solicitando essa renegociação. Por que por e-mail? Porque você deve documentar tudo isso, fazer tudo por escrito. E o e-mail é uma forma muito fácil de documentar essa questão. Você documenta lá que você pediu a renegociação e caso tenha resposta negativa, vai estar documentado que o seu credor se negou a renegociar. E se caso o seu credor não responder, vai ficar demonstrado na inércia dele que ele não tem vontade de renegociar o seu contrato. E aí, dessa forma, você vai procurar o Poder Judiciário. E para você que nos acompanhou até aqui, deixa o seu like aí se você gostou, é claro. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sobre esse e outros assuntos. E claro, se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, manda nas nossas redes sociais, né, que vão aparecer aqui agora. A gente tem uma fanpage no Facebook, Varela Advocacia. Você pode entrar lá e deixar uma mensagem pra gente lá. Você também pode entrar no nosso Instagram, @Varela Advocacia também, e nos acompanhar por lá e mandar mensagem. Assim, bem como se você tem alguma dúvida específica, né, algum problema específico, você pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui, que em breve nós retornaremos para resolver o seu problema.